Oi pessoal, eu vou gravar esse vídeo para falar das atribuições de aula, considerando que as regulamentações chegaram agora há pouco tempo, então a gente está estudando as orientações para elaborar orientações mais coletivas, atendendo individualmente quem a gente consegue e também indo atrás das nossas próprias atribuições, considerando que a gente é todo professor e que está nessa batalha justamente porque a gente acredita que a nossa organização e luta coletiva é o único caminho que a gente tem para enfrentar os ataques da nossa classe e conquistar direitos. Como são muitos problemas, a gente vai dividir o vídeo em partes e repetir esse começo e colocar na legenda o assunto de cada um, tá bem? Então, primeiro é importante a gente entender que as regras da atribuição estão a serviço de enxugar e moldar a rede ao projeto privatista do Tarcísio, portanto, não pretende mesmo ser uma atribuição de aulas, e sim uma atribuição de eliminação, inclusive combinada com a imposição do PEI, o fechamento das salas e do noturno, que se reduz as vagas, tem que enxugar o número mesmo de professores e por isso são lutas inseparáveis. É uma atribuição de eliminação que atinge cada vez mais todas as categorias e mostra que a gente está no mesmo barco e precisa enfrentar junto. Além de eliminar para sobrar recurso para a privatização, a regra também tem um objetivo claro de promover um rodízio dos professores, que é para fragilizar as equipes escolares, os vínculos com as comunidades escolares, que são tão indispensáveis para fazer um enfrentamento, por exemplo, contra um fechamento, uma imposição de PEI. As regras também usam a instabilidade para aprofundar o assédio, colocando chicote na mão dos diretores, que também estão com a cabeça a prêmio diante das metas da plataformização que a gente precisa enfrentar junto, porque a gente está no mesmo barco. Então faça aí um apelo aos colegas diretores para esse entendimento, tá? Que as arbitrariedades, elas estão respaldadas nas leis que eles mesmos fazem. Então, toda orientação mais técnica que a gente vai dar aqui nesse vídeo tem o objetivo da gente se documentar e precisa fazer mesmo, até para pressionar e fortalecer as ações jurídicas, que elas não substituem que o professor participe dos processos de atribuição seguindo as regras arbitrárias que são as que estão vigentes, e que a única chance de vitória que a gente tem mesmo é essa luta para derrubar as resoluções e derrotar esse projeto de conjunto. Isso é muito importante, ver o vídeo até o fim, onde a gente vai aprofundar o debate, mas eu já deixo aqui o chamado para o ato do dia 23, às 16 horas, lá na Praça da República, para mostrar para o Tarcísio e Feder quantos de nós estão dispostos a enfrentar esses absurdos. De orientação técnica mais geral, gente, todos os questionamentos e solicitações precisam ser por escrito para documentar. O prazo no período de atribuição é de 2 dias para protocolar, contando a partir do ocorrido. E eles têm 5 dias para responder. É indispensável que você fique com uma prova de que você questionou. Então, precisa ser em 2 vias, onde quem recebeu te devolve uma via carimbada com a data e a hora. As escolas não podem se negar a fazer isso, mas algumas se negam. Então, para evitar confronto pessoal, ainda mais nessa situação toda de assédio, a gente pode escanear o documento depois que tentou protocolar e enviar por e-mail. No assunto escreve recurso ou requerimento, conforme o caso. No corpo do e-mail escreve: considerando que estive presente e o protocolo foi negado, estou encaminhando o documento por e-mail. E daí anexa o documento. Tem alguns modelos no Informe Urgente da PUESP e a gente também vai fazer um apanhado para deixar à disposição, e dá para pedir por mensagem aqui na página do Revira, e a gente vai, à medida que for conseguindo, vai respondendo e enviando, tá bem? Sobre as respostas, tem o prazo de 5 dias para responder, e é bom ficar de olho nos e-mails pessoais, institucionais, principalmente no que usou ali no requerimento. Nesse período de atribuição é importante ficar de olho no e-mail. Corrido o prazo de 5 dias, com ou sem resposta, tem que levar tudo lá para o jurídico das subsedes, que é para que o jurídico avalie as medidas cabíveis. A urgência maior é de protocolar para se documentar, porque a gente às vezes pensa que não pode deixar atribuir errado dentro dessas regras, mas as regras estão aí, as resoluções são deles. Então, o que a gente tem que se documentar, ver as providências judiciais cabíveis, a justiça reconhecer as injustiças, né, que nem sempre se dá assim, aí dá pra fazer a exigência de reverter. Por isso que o mais importante é se documentar e também lutar pra derrubar, porque é a chance que a gente tem de provar as incoerências, né? A subsede Oeste Lapa tá com plantão de atribuição, inclusive com conselheiros acompanhando nos locais, e é importante que todas as subsedes garantam também, pois esses problemas todos não são individuais, são coletivos, né? Pra usar o jurídico precisa ser filiado, então aproveita, porque a gente precisa muito se filiar para ocupar os espaços do sindicato, fazer da PUESP a ferramenta de luta que a gente precisa, inclusive para poder votar nas eleições aí e decidir sobre quem é a direção.
A pergunta que a gente mais ouviu nesse janeiro foi: quando vai começar a atribuição de aulas? E eu respondo: a atribuição de aulas da categoria O vai começar nesse dia 23 de janeiro, em frente à SEDUC, num forte ato para dar um forte farol vermelho para Tarcísio e Feder, porque o único jeito de proteger os nossos empregos, de garantir uma atribuição de aula minimamente justa, é a gente se unir para enfrentar os ataques de Tarcísio e Feder e o desmonte da educação pública. Nos 2 primeiros vídeos a gente falou sobre a atribuição de aula para os efetivos e F, que também foi atingida pela instabilidade, inclusive com milhares de professores que tiveram um farol verde, acesso à permanência e ficaram adidos nas suas escolas. Agora, para a categoria O, quem teve indicação de permanência, a atribuição vai ser dia 27, lá na escola que te reconduziu, independente da cor do farol ou também do ano do contrato, porque mesmo quem é de 2022 e foi indicado para permanecer na escola, se for classificado na VUNESP, seja remanescente no concurso ou processo seletivo, participa dessa atribuição na escola. Mas daí a ser atribuído é outra coisa, porque depende de ter aula, e boa parte dela já foi ocupada pelos professores adidos e também pelos efetivos eliminados pelo farol nas outras escolas. Depois, quem não foi atendido vai para a atribuição em nível de unidade regional de ensino com o que tiver sobrado de aula. E aí fica separado dia 28 para quem tem contrato ativo e 29 e 30 para os candidatos à contratação, que são ou os de 2022 ou os que não estavam na rede nesse último ano, que estão na lista de classificação ou do concurso como remanescente ou do processo seletivo de 2026. Mas o caso mais monstruoso de toda essa atribuição de aulas é o dos professores, categoria O, que tiveram indicação de não permanência pelos diretores nas escolas e que estão aí na mira do plano do Feder, que é de extinguir o contrato de milhares de professores que tiveram um farol baixo pelos mais diversos motivos, até de erro no sistema, e que nem tiveram garantido até esse momento um direito de defesa. Mas a gente não pode deixar, e a gente já sabe que o que pode impedir de fato é a nossa luta organizada e coletiva. Eu vou deixar aqui embaixo, a partir de agora, algumas orientações para os professores, categoria O, que tiveram indicação de não permanência na escola pelo farol vermelho ou amarelo, ressaltando que essas orientações administrativas e jurídicas só podem ter algum efeito combinado com uma forte luta política que tem que ser de todos nós. Bom, quem não recebeu por escrito o resultado da avaliação, que eu acredito que a maioria dos professores, precisa protocolar na escola um requerimento, até para provar que até agora não recebeu. Então é importante que tenha data e ter o cuidado, inclusive, na hora de receber, de que a data do documento que você está recebendo também venha com a data certa, que não pode ser com data retroativa, não pode ser que o diretor te dê agora o resultado da sua avaliação com uma data, como se ele tivesse te dado lá em dezembro. É importante olhar antes de assinar. Se tiver errado, anota a data na hora de assinar que recebeu. Bom, quem já recebeu precisa protocolar um recurso contestando o resultado da avaliação. Vai vir negado, mas é um documento aí para as possíveis ações judiciais. Tem um modelo no Informa Urgente da PUESP desse recurso, tá? Quem não está com o nome na lista da sede, aí precisa protocolar na unidade regional de ensino um requerimento de informação do porquê o nome não está na sede e de correção para que você possa constar na lista. Nesse requerimento precisa basicamente estar escrito: considerando que eu sou classificado no concurso como remanescente, ou classificado no processo seletivo de 2026, ou tenho contrato ativo, ou todas as coisas que couberem no seu caso, e o meu nome não consta na lista de classificação da sede, venho por meio deste solicitar verificação, informação e correção. Também vale a pena salvar todos os seus apoios presenciais e reunir os documentos que têm relação aí com o seu caso. A partir do protocolo, tem o prazo de 5 dias para resposta. Aí, com posse desses documentos, procure o jurídico da subsede para ver as medidas possíveis aí judicialmente, sempre com a consciência de que isso tudo é para ir documentando as arbitrariedades, mas sabendo que são arbitrariedades que estão contempladas nas resoluções e que, então, para a gente ter êxito, a gente precisa mesmo de uma luta para derrotar essas resoluções e esse projeto de desmonte da educação. Como são muitos professores nessa situação, as resoluções aí sobre a atribuição não contemplam de forma explícita, mas a gente já tem de boca aí essa pretensão de extinção de contrato. A gente vai seguir aí na próxima semana acompanhando, tá? E com certeza o tamanho do nosso ato, da nossa força e a aprovação no dia 23, a greve no início do ano letivo para forçar o Tarcísio a recuar desses absurdos, vai ser o que vai fazer diferença no que tem aí para os próximos capítulos desse absurdo. E eu quero finalizar essa parte ressaltando, olha, gente,
que a instabilidade dos contratos temporários é com certeza a maior arma usada pelos governos para avançar no desmonte e na privatização da educação. A gente já é mais da metade no estado de São Paulo e também na média do Brasil. E o objetivo da reforma trabalhista que vem sendo negociada em Brasília é estender essa instabilidade para todo o serviço público, coisa que o Tarcísio já está fazendo com essa resolução e que nós estamos assistindo aqui na atribuição. A política do processo seletivo é usada pelo governador bolsonarista aqui no estado de São Paulo para fazer o rodízio de professores, acaba de ser aprofundada no país todo pela Prova Nacional Docente, que ao invés de combater a instabilidade, acaba aprofundando ela à medida que pode ser usada por todas as cidades e estados para contratos temporários. Por isso, gente, a luta pela efetivação da categoria O, por uma categoria única, com o mesmo salário, os mesmos direitos, um plano de carreira digno, ela é mais do que justa, ela é necessária, ela é indispensável no enfrentamento a esse projeto que atinge a todos nós e que também só pode ser enfrentada com independência diante dos governos. Cada vez fica mais nítido que cada um dos problemas que parecem individuais estão dentro desse projeto político que a gente só tem condições de enfrentar coletivamente. Primeiro, lotando mesmo a Praça da República nesse dia 23 para dar um grande farol vermelho para o Tarcísio, Feder e essas resoluções absurdas. E também entendendo o que a gente vai fazer lá e se fortalecendo, se organizando coletivamente para a gente não sair de lá com a sensação de que não valeu a pena ter ido. Como eu já falei aqui, a gente precisa da maior unidade para enfrentar os ataques do Tarcísio e do Feder. Mas como eu já falei aqui, não dá para essa luta ir de fato até o fim sem enfrentar as políticas do governo federal e que vem do MEC, o arcabouço de Lula, e muito menos se estiver atrelada aos acordos eleitorais. Então é a gente que está vivendo na pele, no chão da escola, que precisa ocupar os espaços do nosso sindicato para exigir que a direção central da PUESP, junto com a galera que já foi da oposição, mas que foi para a chapa uma, que rompa com o imobilismo e o governismo que vem amarrando as nossas lutas aí nos últimos anos para fazer unidade para lutar de verdade. Nós da oposição exigimos que no dia 23 seja a Assembleia, mas a Chapa Uma aprovou ato, e é importante que todo mundo chegue lá entendendo a diferença para ajudar a pressionar. É o seguinte, eles aprovaram, já por pressão da nossa luta, ato para o dia 23, mas a Assembleia é só para março. E esse calendário, ao invés de se preocupar de verdade com os nossos empregos, que é o que eles usam para justificar a não aprovação da greve, na prática ele já sinaliza para o governo que está suave aprofundar o desemprego como vem aprofundando aí, para consolidar os absurdos dessa atribuição e que em março a gente volta para de novo eles dizerem que não dá para fazer greve. Nós da oposição vamos estar lá para exigir que seja transformado em assembleia, para votar que o ano não começa se o Tarcísio não recuar da atribuição de eliminação, revogando as resoluções absurdas e reabrindo as salas fechadas. Então a gente precisa aprovar um calendário que de fato intimide o governo, inclusive não sair de lá sem uma data marcada para voltar para ver quais são as respostas e decidir se deflagramos mesmo a greve para o início do ano ou se o governo recuou diante da nossa pressão. Mas para a gente conseguir falar, para pôr em votação e aprovar, cada um e cada uma que estiver lá vai fazer total diferença. Então, inclusive, a gente chama todo mundo que concorda com essa posição para vir fortalecer a coluna do Reviravolta, que vai estar lá sinalizada com a bandeira, e dar oposição combativa. Também para seguir aqui a página, as informações, opinar, divulgar e ajudar nas tarefas. Tem aqui na descrição da página o WhatsApp do coletivo. Tá difícil a gente responder individualmente as questões pessoais, mas quem quiser vir para ajudar na organização coletiva, vai deixando um salve lá ou me procura, a Flávia também, os demais militantes do Reviravolta, pra gente conversar e se organizar. Todas e todos, no dia 23, às 16 horas, em frente à Seduc, pra dar o farol vermelho pro Tarcísio Feder e transformar o ato em assembleia para votar que o ano não começa enquanto o Tarcísio não recuar, abaixo a atribuição de eliminação, ao fechamento de salas e turnos, nenhum professor sem aula, nenhum aluno sem escola.